Feliz domingo, meus amores! Domingo passado a gente falou de perdão, fizemos algumas vibrações de pensamento, alguns padrões positivos de pensamento para que você consiga acender a chama do perdão dentro de você e olhar para o outro com esse sentimento também, porque eu acredito que aquilo que a gente faz pela gente, a gente acaba tornando uma capacidade de ser aplicada ao outro. Então, conforme você se perdoa, você também pode perdoar o outro. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas nos outros que nos incomodam e qual que é essa estrutura, como que a gente pode reverter essa estrutura daquela que é incomodada e perceber que é a gente que se incomoda. Sair do papel de vítima e ir pro papel da autorresponsabilidade. Quero te contar também que essa semana a gente subiu lá no Zen uma meditação guiada por mim, nova. Gravei uma série de meditações novas, contei pra vocês, né? E a primeira dessa leva tá no ar, que é uma meditação de equilíbrio no trabalho. Então já tá disponível lá no aplicativo. Pra você que ainda não tem o Zen, pra você que ainda não conhece, a gente sempre deixa o link pra vocês baixarem gratuitamente pela App Store ou pela Google Play aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Se você quiser, você já sabe, como de costume, pode sentar, pode deitar, pode fechar seus olhos, ouvir minha voz, pode assistir o vídeo da maneira como você preferir, mas eu quero que você reflita por alguns instantes junto comigo. Dentro do seu ambiente, por exemplo, na sua casa, geralmente o que é que te incomoda no outro? Quais são os comportamentos, quais são as palavras, quais são as situações que te incomodam, que te tiram do sério? O que é que acontece? E eu queria trazer para vocês uma reflexão justamente pegando no ponto que falamos na semana passada. Aquela questão de você perdoar o outro por talvez não ter te compreendido, por talvez não ter te aceitado. Perdoar o outro por talvez não estar pronto para lidar com você da maneira como você gostaria que ele lidasse. Porque a gente, lógico, cria expectativas. Muitas vezes a gente quer que o outro trate a gente de um jeito, a gente quer que o outro ame a gente de um jeito. Mas e aí? Será que essa pessoa está realmente preparada? E quando eu falo essa pessoa, sim, podem até ser os seus pais. Por mais que eles sejam seus pais, que eles tenham anos e anos que a gente julga, né? Anos de experiência sendo pai, gente, o ser humano está em constante transformação e aprendizado. A gente tem que ter um pouquinho mais de carinho e compaixão e uma dose enorme de paciência. E olhar para os nossos pais como seres que às vezes vão aprender com a gente. A gente veio para aprender, eles também. Eu acho que essa situação de ser família é isso. O que cada um aprende com o outro? Aquilo que te incomoda nos seus pais. Por que você se incomoda? Não são eles que te incomodam. Dá um passo para o papel da autorresponsabilidade, de entender que é você que reage assim. Dentro desse cenário, se pergunta, a gente já fez esse exercício em outras situações, mas ele pode ser aplicado em muitos momentos. Naquele momento que você está ali, você está perdendo a paciência, está perdendo a cabeça, você está se irritando com aquela situação, você está se incomodando. Vamos deixar de lado aquela frase de tipo, ele me incomoda, ele me irrita. Não, a gente se incomoda, a gente que se irrita. O que você pode fazer? Olhar para a situação e entender por que eu me incomodo com isso. Por que esse comportamento gera esse sentimento negativo dentro de mim? Por quê? Já parou para pensar que muitas vezes, pensa na estrutura da sua família. Sua avó fazia uma coisa que a sua mãe reclama, mas que ela também faz igual. E que você reclama da sua mãe ou do seu pai, que você também faz igual. Gente, é tão comum. Aquilo com que a gente se irrita, que a gente se incomoda, seja um padrão que existe no seu comportamento e na sua vida. E conversando aqui com a Mi, que tá sempre comigo, gravando no Domingo Zen, a gente percebeu nas nossas famílias, a gente tava conversando outro dia, poxa, a gente pode ser responsável por a quebra desse padrão que vem acontecendo de geração em geração. Somos responsáveis. Eu acho que a gente pode abrir o nosso olho, abrir o nosso coração e despertar para uma consciência mais ampla sobre aquilo que está à nossa volta e sobre a maneira como a gente reage a isso tudo. Mas, Ju, afinal de contas, como é que eu faço? Cada um tem o seu jeito de transformar a própria vida. A gente está aqui simplesmente para abrir o seu coração, a sua mente para novas possibilidades para você. Então, eu vou te contar o que funcionou aqui na minha vida e que de repente pode te ajudar. Então, nessas situações, eu paro e penso, ok, o que eu posso fazer sobre isso? O que eu aprendo com isso? Lembrar que nesses momentos, o melhor que a gente pode fazer, ao invés de ficar extremamente incomodado, reclamando que aquilo acontece, e sabendo que isso vai se repetir por muitas vezes, é a gente mudar a maneira como a gente enxerga isso. Então, para e pensa, como que eu posso reagir melhor a isso?
Então a gente consegue mudar a nossa reação. Quando a gente muda a maneira como a gente reage, gente, é como se a gente estivesse mudando tudo à nossa volta. Porque você vai deixar de cair naquela mesmice, de perder a cabeça, de perder a paciência, de gerar brigas e de gerar desentendimentos. Então você passa a ter comportamentos um pouco mais ajustados, eu diria assim, porque não tem certo e errado. Você vai se ajustando. Uma coisa que mudou a minha vida, mudou mesmo. Eu fiz um curso de autoconhecimento, o primeiro que eu fiz. A gente tinha as pressuposições que a gente aprendeu e uma delas falava o seguinte: cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem naquele momento, gente. Você faz o melhor que você pode hoje, da maneira como você pode. E a mesma coisa são os seus pais, o seu marido, o seu chefe, sua professora. Enfim, a pessoa não sabe ser diferente ainda. A gente não pode usar isso como uma bengala para achar que a gente vai sempre ser assim. Ah, mas eu sou assim, é o melhor que eu posso fazer. Não. Entende que sim, hoje é o melhor que essa pessoa pode fazer, é o jeito que ela sabe fazer, é o jeito que ela sabe agir. Mas cabe a você mudar você mesmo. Então você pode criar mais recursos, mais paciência, mais compreensão, expandir a sua mente para se comportar melhor nesses ambientes e nessas situações. Então cada um faz o melhor que pode. A gente tem que se lembrar disso, ao invés de esperar mais do outro, a gente muda isso pra gente e fala, não, então como que eu posso reagir melhor? E a última coisa foi o dia que eu entendi que eu posso quebrar esse padrão. Algo que a minha avó fazia, que a minha mãe aprendeu. Infelizmente ou felizmente, a gente aprende muita coisa por repetição, por espelhamento e por aí vai. Coisas que são inconscientes. Crenças que a gente recebeu ao longo da nossa formação, quando a gente era criança, adolescente. Coisas que estão aqui no nosso inconsciente que a gente faz sem nem perceber. Mas, gente, pensa na nossa geração. E mesmo que você esteja me ouvindo, você seja de outra geração, não importa. Mas eu acho que assim, a gente sempre pode recomeçar e sempre pode aprender. Mas se você é da minha geração, dos anos 80 pra frente, pensa que o nosso tempo é outro. A nossa liberdade de expressão é outra. A informação é outra. Muitas vezes a maneira, o tempo, né? O tempo em que seus pais foram criados, a maneira como eles foram criados, era outra. Talvez existisse repressão, talvez existisse rigidez, talvez na sua educação também teve, mas os tempos são outros. A gente vive diferente, então eu acredito demais que a nossa geração é responsável por grandes mudanças por conta dos tempos novos, por conta da nossa liberdade, por conta da nossa espontaneidade. Então a gente sempre pode recomeçar. Mesmo que você faça parte dessa outra geração que foi criada em outros tempos, você também pode mudar para melhor sempre. Eu acho que é a questão da gente olhar pra gente e perceber como que a gente pode reajustar as nossas reações, os nossos comportamentos, ter mais compaixão, mais paciência com o outro, entender que ele está fazendo o melhor que ele pode. E a partir daí, gente, tudo vai mudando. Então respira fundo, lembra de fazer o seu momento de silêncio todo dia, a sua meditação, que são coisas muito simples, que mantêm o seu equilíbrio emocional, psicológico. Então nesses momentos você vai estar muito mais centrado, muito mais centrada para lidar com o que a vida está ali preparando para você. Então a gente pode sempre se preparar, a gente pode sempre reagir melhor, mas é um exercício. Eu quero que você me conte nos comentários de que forma que isso se aplica à sua vida, se você já quebrou algum padrão que vinha acontecendo da sua família, se você se sente responsável por uma transformação dentro da sua casa e que você assuma essa responsabilidade de transformar a sua casa, os ambientes por onde você passa, para melhor. E eu tenho certeza que isso é possível e a partir do momento que você faz isso, todo mundo ganha. Sua família ganha, seus amigos ganham, seus colegas de trabalho ganham, porque todo mundo aprende. E isso pode ser aprendido com você. Então leva esse sentimento de autorresponsabilidade, de expansão de consciência, de compaixão e de paciência, que eu tenho certeza que o mundo à sua volta vai mudando. E se cada um de nós fizer a sua parte, uma mudança muito, muito, muito grande e muito urgente vai passar a acontecer e já está acontecendo. Então lembra da sua missão nisso também, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu quero estar aqui para te dar a mão por muitas vezes, esse é o intuito do Domingo Zen, a gente se ajuda. E agradeço demais por você estar aqui. Te espero no próximo domingo, deixa também as suas sugestões, caso você tenha, de temas ou de situações que você passou de alguma forma, se eu puder te ajudar, eu vou estar aqui com muito carinho, muito amor no coração. Um beijo para você, te vejo no próximo domingo.